Já. Vou também ativar a câmera. Muito boa tarde a todos e todas. A nossa sessão irá começar breve de instantes. Estamos ainda aguardando alguns participantes que estão prestes a entrar na nossa plataforma. Já nos ligaram a dizer que estão quase a entrar. Mas gostaria de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos e todas e agradecer pelo fato de estarem aqui presentes na nossa plataforma. Então, peço a vossa colaboração e a vossa compreensão e a paciência, neste caso também, de aguardarmos mais 5 minutos para darmos início à nossa sessão. Muito obrigada. Acho que eu
Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde. Queria desejar as boas-vindas a todos e todas e agradecer mais uma vez a vossa participação no nosso webinar. Começo por me apresentar. Eu me chamo Clélia Ponja, sou gestora de pesquisa do Observatório Cidadão para a Saúde. E no nosso painel de hoje, teremos oradoras, passo a apresentá-las, que é a doutora Sandra Manuel, antropóloga e docente da Universidade Eduardo Mondlane, a doutora Luísa Firmino, é membro associada da Associação de Mulheres Carreiras Jurídicas de Moçambique, a Maria Artura, que representa a Wilsa, e a doutora Ednise Nassona, que representa a Rede de Mulheres Jovens Líderes. O nosso fórum de hoje se cinge basicamente na partilha dos resultados sobre a indumentária, como sendo uma barreira do Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, uma barreira que limita o acesso aos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. Como é bem sabido por vós, foi submetida no final do mês de julho uma petição ao Ministério da Saúde que mostrava que a imposição ou a prática destas medidas nas unidades sanitárias constituía, acima de tudo, para além de ser uma barreira aos direitos de saúde do utente, ela também era uma negação do direito humano do acesso à saúde. Esta petição teve um aval positivo do Ministro da Saúde, a quem temos já a congratular pelo seu posicionamento e até de uma forma célere, como mesmo deu a resposta à nossa petição. Dito isto, nós não sentimos que ainda não conseguimos chegar a um bom porto, porque uma petição por si não nos traz os objetivos essenciais que para nós é de ver na efetividade estas barreiras sendo sanadas na prática. Este exercício que faremos hoje é de pensarmos em conjunto como nós, com a plataforma que pretendemos trazer, como poderemos montar sinergias de forma a Desculpa, fiquei alguns instantes sem o microfone. Então, o desafio que se impõe é de nós pensarmos a implementação destas novas medidas, como elas serão de fato aplicadas na nossa realidade, visto que as medidas per si, elas não resolvem os problemas, mas que elas devem per si, ou melhor, elas devem, na prática, ser divulgadas a todos os níveis, quer seja a nível provincial, quer seja a nível distrital, quer seja a nível das localidades. Então, nós entendemos isto como sendo um grande desafio desta nova norma. O desafio maior é a sua implementação, a sua disseminação e, acima de tudo, a monitoria da mesma, para que ela tenha, de fato, a sua aplicabilidade prática. Então, o nosso desafio de hoje será de nos deambularmos mais ou menos por este novo universo, que é da retirada desta proibição, mas com um foco de reflexão mais cingido para o significado que esta nova medida traz como ganhos para a luta das mulheres, visto que um grupo vulnerável, ou o maior grupo vulnerável que vinha sofrendo com essas limitações é o grupo de mulheres, mulheres, jovens ou os grupos
as pessoas com identidade sexual diferenciada daquilo que é considerada norma. Então, meu convite de hoje é para refletirmos dentro desta conjuntura da nova realidade, de forma também a encontrarmos estratégias comuns de sinergias que poderão nos fazer também ter um papel ativo na monitoria da implementação da norma. Dito isto, vou convidar a doutora Sandra Manuel para nos trazer a sua perspectiva em torno desta reflexão do que vai significar esta nova medida da retirada da barreira do acesso à saúde. Muito obrigada mais uma vez e tem a palavra a doutora Sandra Manuel. Boa tarde. Obrigada, Clélia, pelo convite. Obrigada, Observatório. Eu gostaria de iniciar congratulando, dando os meus parabéns ao Observatório por esta iniciativa, que é de facto de louvar, porque acho que direto ou indiretamente já sofremos de alguma forma com este tipo de proibição. Mas ainda acho que fica também o apelo, não diretamente ao Observatório, mas outras instituições, porque esta proibição não afeta apenas o setor de saúde. O funcionalismo público, as instituições públicas também são regidas por regras semelhantes a esta e elas continuam a ser um impasse para a vida do cidadão. Então, acho que foi dado o primeiro passo, que é muito bem-vindo, mas acho que o espírito é continuar. Então, posto isto, eu gostaria de iniciar a minha apresentação. Eu não vou falar diretamente dos próximos passos, dos impactos ou das consequências, mas talvez refletir um pouco sobre a origem e o significado que isso tinha para a vida do cidadão, em especial das raparigas e das mulheres. E então, eu chamei assim, preparei uma pequena apresentação, não vou projetar, vou só olhar como notas, que eu chamei Desafios do Contínuo Histórico de tomar o corpo feminino como propriedade pública. E inicio a minha reflexão fazendo talvez um pequeno recuo histórico. É claro que as lógicas de controle do corpo da mulher não têm raízes bem mais profundas do que as que eu vou falar ou que eu vou me cingir hoje, que no tempo colonial a racionalidade, a lógica de valores não era muito diferente daquilo que temos estado a sentir hoje, mas eu me iria concentrar nas lógicas da Primeira República de Moçambique pós-independência. O processo de modelar o homem novo da nação independente em que Moçambique se constituiu passou por uma modelação de valores sociais que iriam constituir então a nova identidade nacional. Especificamente este assunto que nós estamos a tratar, e eu tive há tempo, estou a fazer uma análise histórica e estou a ler os arquivos da revista Tempo desde 1975 a 1985, e é interessante ver a forma com as caricaturas do Chiconhoca, como o corpo da mulher era penitenciado quando não seguisse uma norma. A norma que era prevista, que não só inclui a dimensão de indumentária, mas da sua prática sexual, dos seus envolvimentos com parceiros e etc. Então, em termos de saúde, na relação que nós vemos com esta proibição, dois aspectos me chamaram a atenção. Um é o facto de que desde essa altura as normas são bastante sexistas, têm pesos distintos para homens e mulheres. E por outro lado, estão bastante ancoradas numa moralidade cristã. Então, qual é o impacto disso nessa proibição que nós ainda sentimos noutras instituições do público, mas que felizmente foi abandonada no setor de saúde? É que há um contínuo desse sexismo e há uma promoção da sexualização. Como é que acontece? A partir dessa proibição de determinado tipo de indumentária,
nós verificamos um reforço dos estereótipos de género. O que eu quero dizer? Continuamos a ter padrões que definem mulheres e homens como aqueles que se encaixam em modelos pré-definidos. E neste exercício, nós colocamos o normal, o bom, o correto, o moralmente aceite, como aquele modelo que é aceite na unidade sanitária. Então, quem se veste de determinada maneira, quem fala de determinada maneira, quem consente ou não consente de determinada maneira. Todos aqueles que saem desse padrão, então são considerados normais, fora da norma, que não cumprem valores, que não têm moralidade. E isto aqui nega diversidade, nega várias formas de nós nos identificarmos como indivíduos, como homens, como mulheres. Em relação à promoção da sexualização, esta ocorre porque o corpo passa a ser um objeto a ser escrutinado. E se nós olharmos especificamente para o corpo da mulher, determinados tipos de indumentária, por exemplo, deixar os ombros de fora, as axilas à mostra, o umbigo à mostra, é considerado como que aquela mulher se estivesse a sexualizar, que aquele corpo é objeto de análise dos outros que olham para esse corpo como sendo algo sexualizante, como se a mulher estivesse a sensualizar-se nesse sentido. E é interessante porque essa análise não advém do próprio indivíduo que se veste daquela maneira, advém de quem o observa. Então, não é a autoidentificação que ajuda na classificação do indivíduo, mas os outros é que fazem essa classificação. Logo, passamos uma mensagem de que há partes do corpo que não são necessariamente boas, positivas, que são há partes do corpo humano que são más. Essas têm que ser escondidas e que até deixam uma mensagem subliminar que são partes que têm importância para outro. E isto é bastante complicado, porque se nós olharmos para o corpo feminino, a lógica toda das partes desse corpo que devem ser escondidas são, não sei, ombros, pernas, umbigo, costas, que significam o quê? Que se tornam objetos de desejo. E é muito complicado, num contexto como o nosso, que existe uma cultura de estupro, que é muitas vezes justificada e o retorno da culpa do estupro é a própria mulher, que esta mulher é que fez o convite pela forma como se vestiu, pela forma como se maquiou ou arranjou os seus cabelos, que aquele tipo de apresentação significa um convite. Mas como podem ver, como eu dizia no início, isso vem já desde as lógicas que eu dizia da Primeira República, que normalizam um tipo de vestimenta de ação na sociedade como de mulher ideal e do outro de mulher disponível para ser usada, para o seu corpo ser usado como um objeto. Mas temos mais aspectos a referir. É que essa proibição que vínhamos vivendo reforçava estereótipos de género. Significa o quê? Havia um intensificar de noções que, na verdade, são erradas sobre o que é decente, o que é íntegro, tanto em homens quanto em mulheres. E isso era feito a partir da forma como as pessoas se vestiam, a partir dessa indumentária. Só para citar algum exemplo. Uma mulher de saia curta pode ser considerada indecente, ou uma mulher maquiada pode ser considerada indecente. Para os homens também é verídico. Se nós olharmos a lógica de homens que usam dreadlocks, por exemplo, que são considerados como marginais, então, a partir da indumentária dos indivíduos, se chegavam tiravam-se conclusões sobre a moralidade, a integridade ou a essência de determinado indivíduo. Daí a lógica de que não era decente entrar na unidade sanitária com um determinado tipo de indumentária que iria contra essa moralidade vigente. Como eu dizia antes, isto pode levar, esta questão de tapar, proibir determinadas partes do corpo, pode levar a que se justifique cultura de estupro, mas mais ainda a ideia de que a culpa desse estupro
é da mulher. Eu penso que este é um aspecto que nós temos que ter em conta de forma muito profunda, porque há uma culpabilização pela forma como ela expõe, usa o seu corpo no espaço público, é considerada culpada por uma ação do homem. Quer dizer, neste processo todo, os homens são considerados vítimas de assédio de uma forma que a mulher se escolheu vestir. Ela tem liberdade de usar o seu corpo como ela quiser, mas esta liberdade é-lhe impedida porque pode criar incentivo a partir do trem, como se disséssemos, e o trem, esse homem não tem necessidade de manter também a sua moralidade, de não, como digo, de não, olha, desculpa, me está a fugir a palavra, de não infringir o espaço da liberdade do outro pela escolha que ele teve direito, usufruindo da sua liberdade. Então, são estas algumas questões que ficam muito claras neste exercício dessa proibição. Mas ainda, se nós olharmos para o contexto do nosso país, onde a diversidade sexual é uma realidade, e se nós pensarmos em 2015 com a descriminalização da homossexualidade, mas que com isso também vem o reconhecimento de diversidade sexual, esta proibição definia indumentária específica para homens e para mulheres, usava a lógica da binaridade. Mas no nosso universo existem muito mais formas de expressão do que estas duas. Então, essas outras identidades, por exemplo, os transexuais, os transgêneros, as pessoas que são intersexo, os travestis, as pessoas que fazem cross-dressing, esses não têm direito de usar as unidades sanitárias, os serviços de saúde, se não está definido assim o tipo de indumentária para ele neste processo de proibição. Então, não é só a proibição em si que é um problema, mas é que até esse exercício restringe a possibilidade do usufruto dos seus direitos de acesso à saúde a outras identidades que não cabem na binaridade que eu falei anteriormente. Eu acho ainda que esta proibição era excludente, e aí se olharmos de uma forma mais ampla para a dimensão econômica deste país, nós somos um país que temos pobreza acentuada. Se nós pensarmos nas zonas rurais deste país, acesso a recursos como vestuário ainda é complicado. Talvez nas zonas urbanas não sintamos isso com tanta premência, mas é um facto que, andando pelas zonas rurais deste país, nós continuamos a ver homens e mulheres seminus, de tronco nu, por causa de acesso. Não é prioritário, muitas vezes, nas parcas de economias que as famílias têm, investir necessariamente em indumentário. Eles podem investir em instrumentos de trabalho, etc., que lhes dão rendimentos mais diretos. Então, o que é que nós estamos a dizer se temos áreas deste país onde existem unidades sanitárias, onde as pessoas não têm a capacidade de suprir essa necessidade de aquisição de vestuário? Como é que esse homem ou essa mulher pode ir de tronco nu para a unidade sanitária? Como é que ela é aceita ou não? É-lhe restrito o direito de aceder porque ela não tem a capacidade financeira de adquirir esses produtos? E isso leva a uma outra dimensão. O que acontecia, então, quando a pessoa chegava à unidade sanitária e não estava vestida conforme a indumentária prevista? Já sabemos que existem, vários estudos mostram que há vários problemas na relação entre os profissionais de saúde e o cidadão que procura esses serviços. Então, esta não seria mais uma dimensão que criar problemas nessa relação? Muitas vezes essas pessoas são humilhadas perante os outros, a mostrar como é que a senhora vê a unidade sanitária neste trajes, arranja um chale para se cobrir, quer dizer, isso é feito em viva voz, num espaço público, que outras pessoas têm acesso, que podem comentar, que podem... Então, o que isso faz? Eu fui procurar um serviço de saúde, mas já acabo sendo humilhada, envergonhada, quando estou a tentar resolver uma questão da minha saúde.
Então, são estes aspectos que era preciso também tomar em consideração quando nós pensamos no significado desse tipo de proibição. E gostaria também que nós pensássemos na indumentária como uma forma de expressão da nossa identidade. Quer dizer, nós podemos nos expressar falando, mas também silenciosamente a partir da forma como nós usamos o nosso corpo, o tipo de vestuário que escolhemos colocar, o tipo de ornamentação da nossa face, e brincos, piercings, etc. Estamos a demonstrar alguma coisa, estamos a comunicar alguma coisa com quem nós lidamos. E com este exercício, essa capacidade de comunicar, de demonstrar, até de tomar posicionamentos políticos, se nós pensamos no movimento feminista, a lógica das calças, mulheres usarem calças, foi nos anos 60 um dos aspectos que firmou este movimento, não é? Então, é um posicionamento político. Nesse sentido, a lógica do sutiã também para as feministas era algo que tinha um papel político. Esta proibição pode interferir com essa dimensão. Então, quer dizer, como indivíduo, eu sou reprimido da capacidade de me expressar porque sou um utente de um serviço público que me é de direito. Então, não deveriam colidir essas duas oportunidades de expressão. E só mais um facto ainda é que eu acho que em vários momentos este tipo de proibição se ancora numa mentalidade colonial. E por que eu digo isso? Por um lado, se nós pensarmos nos padrões dos itens que são considerados como aceites, pensamos para as mulheres, sei lá, saias, vestidos, calças, camisas que não deixem os ombros de fora, que não estejam acima do joelho, etc, etc. Tudo isso são itens que estão no nosso contexto a partir de uma história colonial, mas é muito interessante como itens mais locais não são necessariamente aceitos. Imagino que uma capulana possa ser aceita, mas outras formas de expressão africanas, mesmo que digamos histórica, que têm uma história muito mais antiga e talvez não tenham o hábito de ser usadas, representam alguma coisa neste contexto, mas essas são completamente quase que obliteradas neste processo. Eu dava o exemplo dos dreadlocks como uma forma de usar o cabelo, que também não tem uma origem colonial, tem uma origem talvez na Jamaica e em outros contextos mais próximos deste, que também tem suas limitações, como passam a ser proibidos. Então, há uma valorização do que é decente, normal, que se afasta, em grande medida, das lógicas deste contexto, que são locais. Por outro lado, é interessante como, por exemplo, andar de camisa de manga cava, que mostra os ombros, é uma forma que as pessoas usam para responder às elevadas temperaturas que nós sentimos num país quente como o nosso. Mas esse é um aspecto que é proibido. Então, quer dizer, é muito interessante fazer essa ligação, mais uma vez, com a dimensão colonial, de países mais frios, de países que não têm necessidades de tal forma tão alargada, não têm temperaturas tão elevadas como as nossas e talvez não precisem de necessariamente ter tantas peças que respondem ao clima que caracteriza o nosso contexto, mas que é usado para reprimir. Quer dizer, temos que nos adaptar mesmo que não estejamos a responder à dimensão somática, aquilo que nós estamos a sentir no nosso corpo, que é calor, temos que nos cobrir, que é para poder ter acesso a uma unidade sanitária. Então, isto para mim foi uma coisa também muito interessante de ler nesta forma como decisões são tomadas para regular a forma como nós vivemos. Eu acho que, mesmo para concluir, que a lição que fica para nós, a pergunta que eu acho que nós temos que nos continuar a fazer de forma premente, é: pós-independência, Moçambique e África, na generalidade, vivem sempre o dilema de quem somos, como é que nós nos constituímos como nação, qual é a nossa identidade? E muitos dos aspectos que eu coloquei aqui mostram um pouco do turbilhão que é a confusão deste exercício de nós nos definirmos.
E é por isso que fazemos um exercício de vai e vem. Há uma proibição que agora já foi felizmente retirada, mas acho que nós vivemos um monte de contradições dessa natureza em que não estamos a conseguir criar uma nova identidade que nos represente. Vai ser híbrida, com certeza, vai ter valores de todas essas nossas dimensões históricas porque passamos, mas que, ao mesmo tempo, responda de forma abrangente e cabal às nossas necessidades e à forma que nós convivemos socialmente. Eu paro por aqui e agradeço mais uma vez o convite para poder participar neste fórum. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra, por esta magnífica aula de sapiência, com a qual podemos ter a oportunidade de nos deleitar. De fato, são muitas questões aqui trazidas à reflexão, que vêm muito bem abalizadas, com um contexto histórico que vem sendo perpetuado ao longo da construção da nossa moçambicanidade, passando por questões desta dualidade entre as lógicas de binaridade, sexismo, moral da religião, não é? Da religião cristã, a negação desta diversidade, que muitas vezes dizemos que Moçambique é vasto e multifacetado, mas que na hora de tomar decisões muitas vezes não são trazidas ao de cima a multiplicidade e a complexidade da nossa riqueza cultural e moral, acima de tudo, porque a riqueza cultural e moral, existem várias morais dentro de uma moral. Muito bem, fez questão de mencionar a questão da sexualização do corpo feminino, que é, na verdade, a grande problemática envolvente a questão da proibição, da limitação e até mesmo da sancionação, se assim podemos dizer, da mulher na vida social, não é? Fez muito bem também a questão de levantar a pertinência do estupro, que é um grande problema de saúde pública, que muitas vezes é vinculada à culpabilidade no próprio agressor. Quer dizer, melhor, na vítima. A culpabilidade recai sobre a vítima e o agressor passa a ser o vitimizado. Quer dizer, temos aqui um grande problema do escopo social, do escopo sexista e moralista, que muitas vezes tem penalizado mulheres e jovens. As reflexões são extremamente profundas, temos que continuar a dissecar mais sobre isto. Mais uma vez, doutora Sandra, obrigada por estas palavras inspiradoras, acima de tudo, que nos trazem a reflexão daquilo que vivemos, do dilema de saber quem somos e como nos iremos constituir como moçambicanos. Vou passar agora a palavra à doutora Luísa Firmino, da Associação Moçambicana de Mulheres Carreiras Jurídicas. Tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada por este convite a este debate. Não sei se estão a ouvir. Estão a ouvir? Ok. Muito obrigada por esse convite e pedindo desculpa porque a minha internet aqui oscila, não havia energia na zona e pronto, mas temos que participar. Para começar, alinhando também na esteira da colega que proferiu a sua palestra agora, vamos dizer que a indumentária, de facto, remota ao tempo da criação do homem, em que o homem antes não tinha roupa nenhuma e não havia problemas. Nós vivíamos como os animais, mas por causa da desobediência, como disse que há versões cristãs, então o homem tapou, mas também só tapou a parte íntima, não necessitou de tapar todo o corpo. Também podemos ver, Jesus Cristo também, quando foi crucificado, só se tapou a parte íntima. Então, para dizer que não há problemas de a gente deixar as outras partes, de nós termos a ascendência aos hospitais. Com a evolução humana e industrial, e também para se defender das intempéries, o homem foi cobrindo até todo o corpo, do cabelo até aos pés. Isso por causa do frio, por causa do calor, tem que pôr chapéu, tem que pôr meias, tem que pôr coisa.
Então, foram se criando normas de indumentária também para diversas atividades, mesmo para a sociedade em si, ou comunidade em geral. Podemos chamar até normas formais. Isso quer dizer os uniformes policiais, na educação, nos transportes, nos professores. Tanto mais que nós aqui até temos fábrica de uniformes policiais. E também foram se criando normas informais, as criadas pelas comunidades, pela sociedade e mesmo nas vivências laborais. E dizendo que, alegando-se que é para defender a honra e a dignidade dos seus membros, sem verificar as consequências e até as violações às normas fundamentais, que é a questão da República, os direitos humanos. Por exemplo, proíbe-se não entrar de alças no hospital. Isso implica que não tenha acesso à saúde. Mas vejamos a outra versão. No turismo, por exemplo, as pessoas podem ir de fato de banho. Então, aí já não há complexo, não há proibição. E também na cultura, nós vemos as mulheres dançando completamente nuas. Então, esse é outro verso da moeda. Parece que o dinheiro, o negócio, o lucro é mais importante que a vida, que a saúde, principalmente quando se trata de mulher. Porque o homem pode entrar de camiseta interior, não há problemas. E o que implica negar o princípio universal da igualdade dos homens, com letra maiúscula. O que vem plasmado na questão da República, viola-se também o direito de respeitar a própria Constituição da República, não se respeita. Quando a mulher é violentada, agredida, está doente, e é barrada a entrada no hospital, é-lhe negado o direito à vida, à sua própria saúde. E, para além disso, é o acesso à própria à saúde, acesso ao hospital, violando até o próprio ponto 3 do CDD, no seu capítulo 1, que diz que, vou ler para nós percebermos, que diz que os serviços de saúde devem estar acessíveis a todos os cidadãos, de forma a prestar, em tempo útil, os cuidados técnicos e científicos. Aqui não se diz que tem que ter uma certa indumentária. Portanto, todos são tratados da mesma igualdade, mas aqui é violado. Implica coibir a mulher de zelar pelo seu estado de saúde. Também é uma violação ao ponto 1 do CDD, no capítulo 2, deveres do doente. Mais importante ainda, é o ponto 5, no capítulo 2 do CDD, que é: o doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento dos serviços de saúde. Eu acho que é aqui onde entram aquelas normas de não entrar no hospital com alças. Então, esta norma é ilegal, desta carta aqui, né? E com base na indumentária. Viola também a lei sobre a violência doméstica, no seu artigo 22, número 2, que diz o seguinte: a mulher vítima de violência deve ser prestada o atendimento urgente pelas entidades policiais, sanitárias, etc., etc. Então, se ela é vedado a entrada no hospital, o acesso, essa celeridade não se verifica e pode até morrer. Também é violado o artigo 25 da mesma lei, que é: não será produzido o relatório clínico ou ficará adulterado se ela aparecer mais tarde. A importante barreira ao mandar voltar, nega-se o acesso à justiça, porque não terá o relatório clínico para poder-se iniciar o processo judicial. Também é lhe negar cuidar dos seus filhos, pois o amor de mãe não há igual. Logo, esta situação afeta as crianças. Quando a mãe está doente, não é possível ela atender devidamente o seu lar, as suas crianças. Agora, que ganhos temos com a retirada da medida? Cumprir-se-á os preceitos legais e constitucionais e avulsas sobre o direito à vida, acesso à saúde, justiça, sem discriminação.
Haverá também celeridade no atendimento da mulher ou da criança. Haverá também o rápido acesso à justiça e celeridade processual. Haverá também a proteção e segurança jurídica e judiciária da mulher. Desafios. Os desafios que eu encontrei são informar e formar o grupo-alvo, que são as mulheres, pessoal de saúde, a polícia, o Ministério Público, líderes comunitários e a própria comunidade. O ponto 2, desafios, a divulgação, a educação cívica jurídica sobre esta matéria, em língua oficial e também em línguas locais, utilizando rádios comunitários, panfletos e brochuras. O ponto 3, a clarificação do ponto 5 do capítulo 2 da CDD, deveres de doente, porque é ali onde cabe essas normazinhas que coíbem a mulher ao acesso da justiça, que ela deve cumprir com as normas de funcionamento dos hospitais. Então, é preciso clarificar aquilo ali, é preciso esmiuçar o que quer dizer aquilo ali. Temos que lutar para nós clarificarmos aquele ponto. Quais são essas normas? Então, entram aí essas normazinhas todas. Temos que fazer lobbies, esse é o outro desafio. Lobbies nas comissões parlamentares, que são a Comissão de Assuntos Jurídicos Constitucionais, o Gabinete da Mulher Parlamentar, é isso? Gabinete Parlamentar da Mulher, a Comissão de Gênero, Assuntos Sociais e Comunicação e também nas ONGs. Estratégias de monitoria, visita aos estabelecimentos hospitalares, a auscultação aos doentes, PRM, Ministério Público, tribunais e comunidades, também líderes comunitários. E também deveremos pedir audiências ao Ministério de Saúde, às comissões parlamentares, que é para ouvirmos como é que estão a andar os assuntos, qual é a sua sensação. As ONGs também. E estas oficinas também são úteis para nós debatermos esses assuntos, para serem conhecidas por todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Luísa. Damos aqui uma componente jurídica da qual nós não dominamos nem bebemos, mas que ficamos extremamente agraciados pela forma completa como nos apresentou o problema, o cerne do problema, e a perspectiva jurídica de como dos desafios e dos ganhos que se poderá ter com a nova norma, a implementação da nova norma de supressão ou de eliminação da barreira da indumentária para o acesso aos serviços de saúde. De fato, os ganhos são muitos, como bem mencionou, o direito à vida, o acesso à saúde e o acesso à justiça. Engraçado que quando nós falamos de saúde, muitas vezes não fazemos este link, esta ponte com o acesso rápido acesso à justiça. De fato, nos casos de estupros ou de violações ou de violência doméstica, de fato, nós aqui podemos encontrar aqui estratégias de impedimento que poderiam possibilitar um rápido atendimento e até o relatório, o prontuário médico do qual essa mulher precisa se fazer valer quando leva as queixas a quem de direito, neste caso. Era uma visão do qual nós não tínhamos essa perspectiva, que foi muito bem aqui plasmada pela doutora. Os desafios, de fato, são vários. Fez menção acerca de várias instituições com as quais poderemos colaborar, dentre órgãos de direito,
os próprios hospitais, a própria comunidade, quer dizer, nos apresentou um leque de instituições, tanto públicas, privadas e a nível locais, que podemos montar sinergias de forma a fazermos a monitoria da implementação para a efetividade desta medida. Estamos bastante agraciados porque temos perspectivas novas, temos desafios inimagináveis que tínhamos, não é? Começamos a olhar para esta questão como uma questão tão minimalista, não é? Nos parecia tão óbvio. Pronto, o ministro deu o despacho, vai-se elaborar um documento que será uma circular, que vai circular e prontos. Não. Afinal de contas, nós estamos ainda no pico da pirâmide, temos que chegar à base. Na verdade, este é o grande desafio. A base quem são? A base são os cidadãos que, como cidadãos nacionais, têm direito de acesso à saúde sem discriminação, sem limitação, em detrimento das suas crenças religiosas, sua identidade de género ou o que quer que seja. Muito obrigada pela sua participação. Damos agora a voz à nossa outra oradora, que é a doutora Maria Arthur, da Wilsa. Muito obrigada. Boa tarde. Peço desculpa pelo gato, mas ele acha que eu estou em casa a trabalhar para poder ficar com ele. Então, sempre que eu me sento, ele tem que vir. Bem. Ela é muito bem-vinda à nossa sessão. É muito bem-vinda. Esteja à vontade. Desculpa, mas é que isto é uma guerra aqui em casa. Ok, muito obrigada, boa tarde. E eu gostaria realmente de começar por dar os parabéns ao Observatório da Saúde. Esta é uma guerra antiga. Tentou-se tudo, tentou-se da advocacia, tentou-se escrever, tentou-se... E é preciso reconhecer que vocês tiveram uma intervenção forte e uma intervenção persistente, se calhar foi isso também que nos faltou muito, e estão realmente de parabéns, porque não é coisa pouca, não é realmente coisa pouca. Eu queria aproveitar por aqui um cartoon que nós fizemos em 2014, então queria perguntar a Clélia, pode-me pôr em share screen só para isto? Como é que eu posso fazer o share screen? Não estou a ouvir, Clélia, está em silêncio. Desculpa. Posso usar diretamente aqui? Não, aqui está a dizer... Vou pedir aqui o nosso colaborador, o meu colega, para providenciar o share screen. Eu tentei, mas diz que como eu não sou host, eu não posso. Sim. Eu só queria pôr um cartoon para nós podermos discutir à volta disso. Vamos ver se conseguimos fazer isto, doutora. Uma das maneiras que vocês podem fazer é, enquanto eu estiver a falar, colocarem-me como host e quando eu acabar, eu torno a devolver. Então, como host, eu já posso pôr. Pode ser? Está bem, vamos providenciar isto. Vamos providenciar isto já. Já está, doutora. Já está. Já então, então vamos lá ver se eu consigo agora. Perfeito, vamos já isto. Já está. Ótimo. Pronto, então, era isto que eu queria partilhar com vocês. Vocês veem aqui, foi um cartoon que fizemos em 2014, com uma figura que a gente chama a feminista durona, que põe em causa a proibição de entrar por ter manga cava e que pergunta ao funcionário se é porque está indecente, porque é que o meu corpo ameaça as instituições, não é? Pronto, então vou pôr a final do share screen, era só isto realmente que eu queria mostrar. Então, este tema, como começou com o cartoon, esta regra não escrita, porque é preciso dizer que nós nunca conseguimos achar... Não vimos o cartoon. Não viram? Não vimos o cartoon? Não. Eu vou tornar a pôr. Vamos lá. Doutora, pode manter por mais 1 ou 2 minutos? Posso, sim, senhora. Só que ia mudar para as minhas notas, mas posso manter. Vejam. Não se preocupe. Faça o seguinte, nós fizemos o Todd Screen
E já temos cá. Nós vamos partilhar. Esteja à vontade, pode falar, nós vamos partilhar por si, já cá temos. Pronto. Ok, então estão a partilhar, não é? Ok, perfeito. Então vou continuar. Como o próprio Khartoum mostrou, este é um problema que ultrapassava o setor da saúde, não é? Portanto, nós tínhamos a mesma regra, que era uma regra não escrita, porque nunca se conseguiu achar o documento com a ordem original. Nunca conseguimos achar. Portanto, ela começou por ser aplicada em todos os setores da função pública, depois estendeu-se ao Parlamento, estendeu-se à saúde e até, como eu ouvi contar, ao próprio Centro de Estudos Africanos na Universidade Eduardo Mondlane, quando um dos guardas à entrada não deixou entrar uma docente porque vinha com manga cava. Então, o argumento aqui era a decência e, implicitamente, a tendência das mulheres em apresentarem-se de forma imprópria, portanto, não é? Portanto, elas precisam de uma tutela para garantir que há uma decência, uma vez que isso não é uma coisa intrínseca, tem que ser imposta, tem que ser controlada. Na mesma ordem de ideias, porque eu não consigo separar as coisas, nós temos a obrigatoriedade do uso das saias compridas nas escolas do país. E nós aqui estamos a falar de uma medida que se diz que visa proteger as meninas da violência sexual, através de quê? Cobrindo-lhes o corpo para que os professores não se sintam tentados. Portanto, vocês vejam que há aqui uma lógica muito perversa, não é? Portanto, vamos proteger as meninas, vamos tapá-las, porque assim elas não provocam o professor não se sente tentado e elas estão defendidas. Obviamente que esta regra, como as várias organizações e campanhas feministas têm demonstrado, esta lógica é uma lógica falida, não é? Porque senão nós não iríamos ter crianças, bebés a serem violadas, porque a gente poderia perguntar que tipo de tentação está, por exemplo, nas fraldas. Será que a fralda é um acessório muito sexy que o homem também não consegue resistir? Portanto, esta lógica é uma lógica falaciosa, não é? Porque as mulheres que usam capulana até aos pés também são violadas. As mulheres que usam roupa coberta, que as cobre completamente, também são violadas, não é? Portanto, o que há de comum nestas normas todas, na saúde, na função pública, nas escolas, é que está presente o controle do corpo das mulheres. O que as mulheres podem e não podem fazer. Portanto, quem diz controle, diz também comportamento, não é? Portanto, como se relacionasse a indumentária com o tipo de comportamento que lhe vem associado, associando um certo tipo de comportamento a uma determinada indumentária. Não é? Portanto, estas normas todas têm em comum o controle do corpo das mulheres. E isto é normal se nós pensarmos que estamos numa sociedade, ainda vivemos numa sociedade que reserva aos homens o lugar do mando e às mulheres uma posição de subordinada. E isto, apesar das leis, isto, apesar de todos os dispositivos legais que garantem o princípio da igualdade, garantem a laicidade do Estado, etc. Mas as instituições, a própria cultura das instituições, ela continua a veicular estes valores, estas crenças que estão intrinsecamente ligadas a esta sociedade, que valoriza no homem o mando e na mulher a subordinação. E era importante também a gente falar um bocadinho sobre os corpos, não sei que me deram só 10 minutos, mas o que eu quero dizer quando digo falar dos corpos é que nós temos que parar de ver os corpos como uma questão natural, como uma questão que tem a ver com a natureza, porque os corpos masculinos e femininos, eles são construídos, sim senhora. Há uma antropóloga que inclusivamente refere como a anatomia, ela é política, não é? Portanto, o corpo da mulher e o corpo dos homens, ele também é construído. O corpo que cada um de nós, ou cada uma de nós tem hoje em dia, é um corpo que foi moldado ao tipo de atividade que era previsto para a menina ou para o homem, moldado para o tipo de expectativas que cada um tem em relação ao corpo, mas expectativas, por exemplo, os homens, como é que se costuma dizer, ter o corpo sarado, não é? As mulheres ter um corpo também musculado, mas não exagerado, não é? Não queiras ser uma mulher-homem. Então, não é por acaso que nós temos que falar realmente em construção dos corpos,
porque, embora haja, de facto, aspectos que têm a ver com a biologia, a cultura contribui muito para a modelagem dos corpos e para dar aos corpos estas características masculinas ou femininas, que estão estritamente ligados aos papéis que se atribuem a homens e a mulheres. Então, é importante que a gente olhe o corpo de maneira assim mais profunda se nós queremos falar da indumentária, porque a indumentária está estritamente ligado a este aspecto, à maneira como se vê, portanto, o corpo dos homens e o corpo das mulheres. Então, este é um sistema que pode desvalorizar as mulheres enquanto sujeitos com vontade própria, enquanto sujeitos com livre arbítrio e enquanto sujeito de direitos. Mas considera os corpos da mulher úteis e por isso mesmo se quer que estes corpos sejam dóceis. Okay? Então, nós estamos a falar a utilidade dos corpos na seguinte dimensão. Através da sexualidade, quando as mulheres são ensinadas a desenvolver uma sexualidade ao serviço dos homens. Na educação sexual que se dá às meninas, por exemplo, nos ritos de iniciação, é ensinado como satisfazer o homem. E depois se ensina, inclusivamente, se tu fizeres isto, a mão do homem nunca mais vai deixar o teu sexo. Ele nunca vai procurar outra mulher lá fora. Não é? E como é que as mulheres têm que estar sempre prontas assim que o homem quer? E como não convém sempre ou não abusar de tomar a iniciativa. Portanto, a mulher que toma uma iniciativa para a relação sexual é uma mulher que reconhece que ela própria tem desejos. Quando, em princípio, a mulher é educada, é vista como aquela que vai satisfazer o direito dos homens. Só para vocês verem, só com o Código Penal de 2014 é que se reconheceu que existe violação sexual dentro do casamento. Porque antes disso, só era violação a chamada cópula ilícita. O que significa, portanto, que a concepção era mulher casada, perde o controle do seu próprio corpo. E se a mulher não quer satisfazer de sua livre vontade os desejos sexuais do marido, ele sim pode usar a força para ter a gratificação sexual que ele procura. E isto não seria visto como violação. Okay? Portanto, só em 2014, nós não estamos a falar do século passado, nós estamos a falar do século XXI, aos 14 anos do século XXI, 2014. Também se considera os corpos úteis da mulher quando a gente fala da reprodução, não é? Uma reprodução que é controlada, não é? Nós sabemos que no casal, quem decide ter ou não filhos, o número de filhos, quem decide quando se trata de aderir ao planeamento reprodutivo, etc. Ok? Então, falei na dimensão da sexualidade, falei na dimensão da reprodução controlada, mas é importante também falar na mulher como força de trabalho, não é? Portanto, aquela que trabalha, aquela que providencia as necessidades básicas do agregado familiar. Eu não me esqueço não me esqueço porque para mim era assim impensável que isto fosse publicado inclusivamente no diário, no Notícias, num principal jornal diário que nós temos. Havia, eu não me lembro ultimamente de ver, uma espécie de coluna onde havia breves. E isto aconteceu, acho eu, há 7, 8 anos atrás. Estávamos no mês de dezembro, muito próximo do Natal e do fim do ano. Então vinha ali uma breve a dizer que uma senhora tinha sido espancada pelo marido de tal maneira que ele lhe partiu o maxilar e outros ossos. Então ela teve que baixar e estava internada no hospital. E a pequena breve terminava assim: quem irá agora cozinhar para as festas? Ok? Então, de toda esta notícia horrorosa, ligada a uma violência desumana, o que sobressaía para o jornalista era: epá, agora esta família está mal, não tem quem cozinhe para ela. Estamos muito perto da altura das festas, não é? Então, nós estamos a falar do controle do corpo, exatamente porque este corpo é um corpo útil e, portanto, é um corpo que se quer dócil. Um corpo que se quer dócil para sexo, um corpo que se quer dócil para a reprodução e para a força de trabalho.
E isto atinge, esta forma de controle atinge formas de as pessoas encaram o corpo da mulher como propriedade. Vocês vejam, por exemplo, se vocês, numa conversa qualquer, em qualquer sítio, uma conversa em casa, numa conversa, numa roda de amigos qualquer, quando se fala do adultério, normalmente as pessoas usam a expressão roubo. Por exemplo, vejam lá, foi dormir com o vizinho, o marido descobriu. Mas também o vizinho vai roubar ali perto. Portanto, vocês estão a ver o adultério como roubo, porque se pressupõe que aquela mulher, o corpo desta mulher pertence àquele homem. Não é? Portanto, é ele que tem o usufruto deste corpo e todo o desvio a esta norma é visto como roubo. Ou então, por exemplo, a frase, que às vezes começa assim, mulher minha não fará isto, mulher minha. Portanto, vocês estão a ver, um statement, é uma posição de força, não é? Que garante. Por outro lado, quando a mulher se torna mais independente e pretende expressar-se livremente, é interessante ver como qualquer homem na rua se sente com o mandato de a colocar no seu lugar. Por exemplo, há uns anos eu li uma notícia, não aconteceu em Maputo, aconteceu fora, não sei agora em que cidade, num Chapa, há 2 meninas que foram apalpadas por um indivíduo. Mas eu sei que isto é um caso recorrente, acontece muitas vezes. 2 meninas foram apalpadas por um indivíduo no Chapa, as meninas viraram-se, protestaram, à espera que o pessoal ao lado se pusesse do lado delas. E para sua surpresa, os passageiros, o conjunto de pessoas que estava ali, viraram-se para elas e disseram: vocês é que pediram, quem mandou vir com essa saia? Portanto, deram razão ao agressor. O agressor nada mais fazia do que mostrar àquelas meninas que elas efetivamente não podem andar daquela maneira. E isto é interessante porque nós estamos a falar de um mandato que as pessoas sentem, que os homens sentem em relação a todas as mulheres. Por exemplo, numa cidade, num bairro, uma vez que eu estava com uma grande predominância de pessoas de religião muçulmana, a origem, inclusivamente, eram países do norte da África, e vocês sabem, eu com a minha cor, eu passo muito por uma pessoa árabe, talvez, esta coisa de ser mulata dá-me assim várias identidades, né? E uma delas é essa, muitas vezes me confundem com pessoas daquela origem do Mediterrâneo, do Médio Oriente, etc. Então, eu passei por ali, e eu passei de calças e passei a fumar. Então, eu fui insultada. Eu não sei exatamente o que me disseram, mas eu fui insultada em árabe. Eu não sei as palavras, eu não sei traduzir, mas eu entendi o tom. Portanto, um homem qualquer na rua que achou que tinha o dever, como homem, de me pôr na ordem. Porquê? Porque eu estava a transgredir uma série de normas, né? Era mulher de calças. Era mulher, estava sozinha. Era mulher e fumava. Não é? Então, eu até hoje não faço ideia o que é que ele me quis dizer, mas eu sei que ele me estava a controlar, que ele me estava a tentar pôr no lugar. Ok, então, eu acho que é muito importante nós pensarmos nesta questão como uma questão mais vasta. Portanto, conseguiu-se uma vitória ao nível da saúde, o problema continua a outros níveis, o problema continua na função pública, o problema continua nas escolas, o problema continua como a sociedade olha para as mulheres e para o lugar que elas devem ter. Então, o que eu acho que... O que é que se espera agora que esta norma foi anulada? Eu acho que se nós não fizermos mais alguma coisa, não devemos esperar muitas mudanças. Eventualmente, a gente pode fazer um grande trabalho de divulgação, deste despacho de divulgação, para que, se alguma mulher for travada, ela possa invocar, dizer está aqui, tenho cópia, etc. Podemos fazer esse trabalho, mas a discriminação vai continuar a imperar no setor da saúde, a não ser que a gente faça um trabalho profundo para mudar a cultura das instituições e os valores e crenças do seu pessoal. Senão vai continuar a haver discriminação contra a mulher que quer abortar, apesar de o direito à interrupção voluntária do aborto, da gravidez, estar consagrado na lei.
Vai continuar a haver discriminação contra a jovem que quer aderir a um método de planeamento reprodutivo. Vocês reparem, não estou a dizer planeamento familiar, estou a falar de uma jovem que quer ter sexo fora do casamento. Portanto, um método de planeamento reprodutivo. É um sistema que vai continuar a discriminar inclusivamente contra homens que levam os filhos ao médico. Eu tenho um colega meu que foi levar o seu filho de 1 ano à vacina e quando chegou a vez de ser atendido, a enfermeira perguntou: o que é que se passa? Essa criança não tem mãe? Portanto, vocês vejam, ele não poderia, um homem não pode levar o seu filho ao médico. Este é um papel para a mulher. Portanto, foi até rude para o homem, não é? Então, a não ser que haja um papel profundo e que se mude, de facto, muito da cultura da instituição, vai continuar a haver discriminação, não é? Portanto, infelizmente, o problema não termina quando se conseguem leis não discriminatórias ou quando se anulam decretos discriminatórios, não é? Se nós não desafiarmos esta cultura patriarcal e endocrática, que é complacente com violações, inclusivamente de crianças, com abusos extremos de poder, como o caso de Matalan, etc., não será possível garantir a igualdade de direitos, a igualdade de recursos e de acessos a emprego, de acessos a várias instâncias de tomadas de decisão, etc. Não é? Então, eu acho que qualquer ação que a gente faça, a meu ver, tem que estar nesta perspectiva de desafiar um modelo, desafiar este sistema que hierarquiza, que discrimina, não é? E que exclui, que é excludente, que exclui pessoas das possibilidades do mando. E como eu dizia, não exclui pela lei. Eu acho que as principais leis discriminatórias elas foram anuladas, foram já revistas. Não exclui, talvez pelos decretos, tirando este exemplo do decreto, mas exclui pelas atitudes, exclui pela maneira como as pessoas se apropriam das normas e as dobram à sua visão e à sua maneira de ser. É o caso, por exemplo, de um polícia que escolhe ignorar a lei não me está-me a faltar a palavra, mas para se pôr contra uma mulher que se atreve a denunciar. A pergunta normalmente é assim: o que é que a senhora fez? Não tem vergonha de vir aqui queixar-se? Vai lá resolver isso em casa. O que é que a senhora vem cá fazer? Então, neste exemplo, o que é que nós temos? Temos o caso de um polícia que escolhe ignorar a lei porque ele não acredita nestes princípios da lei. E ele está no poder, ele está numa posição fulcral e, portanto, ele pode escolher fazer isto. Infelizmente, isto não acontece só com polícias. Portanto, como nós vimos, isto acontece com enfermeiras, isto acontece com técnicos de saúde, até com médicos, isto acontece com procuradores e acontece com os juízes. Só para vos dar um exemplo, há mais ou menos há 15 anos, em Ambano, nós estávamos a fazer uma pesquisa e houve o caso de uma jovem menina de 14 anos que foi violada, que foi raptada, e esteve durante 3 dias fechada num quarto e era violada repetidamente pelo mesmo homem, que quando a saía, era uma casa muito isolada, que quando saía fechava. Uma das vezes que ele veio bêbado, ela conseguiu fugir. E tem uma mãe que escolheu não olhar para o lado, que é também muito raro. Então a própria mãe pegou nela e levou à polícia. A polícia imediatamente enviou ao hospital. E qual não foi a surpresa quando a enfermeira, porque não tem medicina legal, é nos serviços de ginecologia, de urgência da ginecologia, que devem fazer estes exames. Quando a enfermeira que estava de serviço olhou, era uma menina de 14 anos, uma menina alta, se calhar para a idade, a enfermeira olhou para ela e disse: tu és grande, quando é assim já nem é violação. E foi embora, e não foi recusar-se a escrever o papel. Escreveu no papel: nada observei. Portanto, ou seja, não, se ela tivesse dito não observei, ou não tivesse recusado, ainda se podia tentar outro. Quer dizer, nós tentaríamos, mas o que aconteceu é que aquela família, sem conhecer a lei, etc., ficou presa com um papel que dizia simplesmente não observei nada. Portanto, ou seja, não há indícios de violação. Então, isto é para dizer, vou terminar por aqui, já estou a ultrapassar um pouco o tempo que me foi dado, mas então eu queria referir que é importante que a gente tome esta questão de uma maneira geral. Não é possível nós resolvermos isto sem nós desafiarmos toda uma estrutura. Não é? Esta estrutura desigual que traz
que alimenta, que sustenta e que reproduz a desigualdade entre homens e mulheres, esta estrutura ela mantém-se, ela reproduz-se, porque existe toda uma série, toda uma ideologia que a legitima e que lhe dá valor, que é uma ideologia que está ligada a ideias que desvalorizam a mulher e que valorizam, pelo contrário, o papel dos homens. Nós podemos, eu gosto muito de usar este exemplo, não foi possível terminar e liquidar, se bem que liquidar ainda para mim é uma interrogação, não está liquidado, todo um sistema de dominação com base na raça, sem acabar, sem combater as ideias que diziam que punham em causa a humanidade das pessoas não brancas, que punham em causa que os negros não têm história, né? Que diziam que os negros não têm história, que os negros não são tão inteligentes. Vocês reparem, concomitantemente ao movimento de libertação, houve também um movimento da negritude, que foi um movimento muito importante para as pessoas se reapropriarem do seu orgulho de serem negras, do seu orgulho da cultura, não é? E de romper e cortar com todas aquelas ideias que menosprezavam. Portanto, ou seja, nós não vamos conseguir desafiar um sistema se nós não desafiarmos também estas ideias, que são ideias que desvalorizam tudo o que é feminino, que desvalorizam as mulheres e que por isso mesmo justificam a própria existência do sistema. Isto parece é um movimento dialético, sem dúvida, mas é uma questão que nós não podemos abordar só pegando nas práticas. Nós temos que atacar as práticas, nós temos que atacar as ideias que secundarizam, subordinam, não é? E retiram direitos às mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria. Uma grande aula, de fato, bebendo sempre das experiências, da multiplicidade de dimensões aqui apresentadas. Só para fazer uma ressalva, uma das questões aqui levantadas é essa estrutura hegemônica de perpetuação da desigualdade entre quem controla é o homem, sendo ele controlador, sendo a mulher a subordinada. É suscetível de perpetuar também, porque se formos a ver, em muitas dessas ocasiões, como aqui foram mencionados vários exemplos, a própria mulher é que se torna o veículo de reprodução dessas desigualdades e de legitimação do poder e da hegemonia masculina. Há que também se pensar numa forma de estabelecer-se lutas, abordagens em prol das mulheres, viradas especificamente para estas mulheres, ou melhor, para o universo feminino e jovem, que muitas vezes tende a perpetuar estas práticas como sendo elas hegemônicas, como se não houvessem outras possibilidades, outras identidades e outras formas de ser, de pensar e de agir. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Maria. Foi de veras um aprendizado participar da sua maravilhosa explanação. Dito isto, vamos para a nossa última oradora do encontro, que é a doutora Denise Nassona. Por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todas e todos que estão conosco nesta sessão. Primeiro, começar por dizer que este posicionamento do Ministro da Saúde é um avanço. É um passo importante e é um passo importante para os homens e para as mulheres de Moçambique. É o assumir da entidade máxima da saúde em Moçambique, de que não se pode negar o direito à saúde por causa daquilo que nós temos vestido. Certamente que muitos de nós já passamos por uma situação na primeira pessoa ou de ouvir que alguém não pôde entrar no hospital porque estava trajado de calções, ou então para nós mulheres porque estava de alças. E é, sem sombra de dúvidas, um absurdo, porque muitas vezes quando nós procuramos serviços de saúde, quando nós vamos buscar um hospital, nós estamos em situações de emergência. E numa situação de emergência, ninguém fica a pensar na blusa da alça que tá no corpo, ou então nos calções. Se eu tive um acidente a sair da praia, significa que eu não primeiro tenho que ir para a minha casa para buscar uma roupa decente, para só depois disso ter acesso à saúde. Então é um passo extremamente importante e já foi muito falado
da questão do gênero, o que isso significava, essa proibição, principalmente para as mulheres. Então, eu gostava de ir para uma vertente um bocadinho diferente, que seria falar dos desafios que esta medida nos põe hoje. Porque nós agora temos um despacho ministerial assinado pelo Ministro da Saúde e que pressupõe que as direções clínicas dos hospitais tomem essa medida. Mas sabemos que um despacho por si só do ministro, numa realidade como da Moçambique, não é suficiente para tornar real aquilo que nós queremos com este despacho, que é realmente garantir que nenhum cidadão em Moçambique seja proibido de aceder a um serviço de saúde pela roupa que traz. O que isso significa? Que é necessário que nós, como sociedade, todos nós, governo, sociedade civil, cidadão comum, é necessário que todos nós façamos uma pressão para que esta medida seja colocada em prática. Primeiro, começar por dizer que é engraçado que esta é uma medida que foi aceita ou foi normalizada, mas ninguém primeiro sabe de onde é que ela surgiu. Então, primeiro é importante nós olharmos para as questões de práticas e atitudes individuais e verificarmos como é que nós limamos estas atitudes e práticas individuais de forma que elas não se tornem um problema coletivo. Hoje nós estamos a falar do acesso a serviço de saúde ou então aos serviços como educação ser negado por questões como indumentário. Mas a questão que surge é de onde é que isso parte? Isso parte muitas vezes de uma percepção de alguém de que estar trajado de alças, estar trajado de calções não é adequado. Então é necessário nós fazermos um trabalho de base para limar estes problemas que parecem pequenos, mas depois tornam-se grandes, em que uma percepção individual torna-se uma percepção coletiva e impede que as pessoas acedam a questões básicas como saúde. Segundo, que temos um trabalho de educação a fazer, e um trabalho de educação que tem que ser feito aos níveis mais de base para os níveis mais elevados. Nós vamos ter uma circular nos hospitais, das direções clínicas dos hospitais, mas é necessário que nós possamos garantir que esse documento é efetivo nos distritos. É necessário envolver as direções provinciais de saúde neste processo, é necessário fazer uma educação a toda aquela pessoa ou todo aquele indivíduo que um utente do hospital tem contato quando chega no hospital. Porque quem muitas vezes impede o doente de aceder a um hospital não é um médico, porque não é um médico com quem nós temos acesso de forma... Não é um médico com quem nós temos acesso de forma primária. Nós temos acesso aos guardas, temos acesso aos serventes, temos acesso aos enfermeiros, e muitas vezes são essas pessoas que nos proíbem de entrar no hospital antes mesmo de nós termos acesso a um médico. Então, isso pressupõe um trabalho que é necessário fazer de consciencializar as pessoas a todos os níveis, começando pelo guarda de um hospital. Explicar que, olha, o direito à saúde é um direito básico, é um direito que é garantido a todo cidadão. Todo cidadão que se aproxima a uma unidade sanitária, a um serviço de saúde público, tem o direito de aceder, tem o direito de ser tratado, tem o direito de ser observado, independentemente do que ele traz vestido, independentemente da sua orientação política, tem direito a ser tratado. Então, o nosso grande desafio começa aqui, por fazermos este papel de educação aos níveis mais de base até o topo. Porque nós sabemos que quem trabalha ou quem tem experiência de trabalhar fora das cidades e trabalha mais em distritos, sabe que, infelizmente, em Moçambique, uma circular ou um documento que parte de uma entidade central como o Ministério da Saúde não é suficiente para ser posta em prática, por exemplo, no interior de um distrito como Chiqualaquala. É necessário que em Chiqualaquala também haja essa consciência das entidades máximas naquele distrito, de que não se pode proibir alguém de aceder
a um hospital por causa da roupa que ela que vem trajada. Então, se nós não fizermos esse trabalho de educação das pessoas a todos os níveis, e se nós não definirmos papéis muito concretos e fizermos seguimento, esta será, infelizmente, mais uma medida importante que nós temos, mais um documento importante que pode ficar guardado numa gaveta. E em Moçambique nós somos muito bons de fazer muitas leis que no papel funcionam, mas efetivamente não são postas em prática, porque não há um trabalho de seguimento que é feito. Então eu gostava de focar mesmo nesta vertente, de que há necessidade de nós fazermos um trabalho de educação de base. O trabalho de educação de base envolve não só as entidades de saúde, mas também entidades comunitárias. É necessário nós envolvermos as entidades comunitárias, líderes comunitários, líderes religiosos, para um papel de consciencialização. Porque hoje nós estamos a falar de uma questão muito mais fechada, que é a saúde, mas como teve a explicar a doutora Maria José, não é um problema, este problema da indumentária, infelizmente, não é um problema só ou uma barreira no acesso à saúde, é uma barreira em outras questões. Então, combater este problema significa fazer um papel da advocacia, um papel de consciencialização, de educação, acima de tudo. Eu acho que a palavra certa é essa. Um papel de educação a nível transversal, desde a comunidade. É necessário nós explicarmos que uma mulher, um homem tem de aceder a um serviço hospitalar, tem de aceder a uma escola, tem de aceder a todo e qualquer direito ou serviço de base que lhe é garantido por lei, sem que haja um empecilho por uma questão como indumentária. Então, eu ia assim entrar muito eu ia assim entrar-me bastante neste aspecto, sem querer fugir muito daquilo tudo que já foi dito sobre a questão do género e o que significa, o que significava essa barreira de indumentária, que é um assumir que foi institucionalizado de que a mulher tem de cobrir o seu corpo, porque ela desperta certos desejos. Então, mesmo que eu esteja numa situação crítica da minha vida, eu tenho primeiro de pensar que tenho de me cobrir toda antes de aceder a um serviço de saúde, para não criar desejos, para não criar uma situação onde eu, obviamente que seria a vítima, mas que acabo sendo culpada por estar a mostrar demais o meu corpo. Então, eu reforço a necessidade de que nós temos que trabalhar na questão das atitudes pessoais, na questão das percepções que as pessoas têm, na questão de aspectos culturais, e temos que fazer um papel de educação para não permitir que isto seja institucionalizado, como aconteceu com a questão da indumentária. Porque, como foi dito aqui, até hoje, ninguém é capaz de explicar quem é que disse que não se pode aceder a um hospital porque temos alça. De onde é que isto partiu? Então, são questões como esta de atitudes ou percepções que são individuais, porque certamente alguém, dentro daquilo que é a sua percepção, acha ou achou que não é adequado alguém ir a um hospital de calções. Mas isso é uma coisa que é uma opinião pessoal e que depois foi se alastrando e foi institucionalizado, como se esteve aqui a dizer. Há várias vertentes, há muitos outros serviços, há muitas instituições públicas que a gente não pode aceder. Eu não posso ir tratar um BI de uma blusa de alças, mas não voltar. Eu não posso ir tratar um BI com antigamente não se podia tratar o BI com dreads, não se podia tratar o BI com extensões ou com outras coisas, porque alguém decidiu que não se pode tratar o BI assim. Então, é uma opinião que a gente acaba formalizando, a gente acaba tornando norma e que nós temos que lutar com isso. O nosso grande desafio agora são dois desafios que nós temos, que é a questão da educação e a questão do segmento. E fazer segmento não é só deixarmos nas mãos da sociedade civil, olha, as organizações é que vão atrás desse assunto. Não, são as organizações
e são os cidadãos. E é necessário definir pontos, responsabilidades. Quem é que fica responsável por garantir, por exemplo, que na província de Maputo esta circular é aplicada? Quem é que fica responsável por garantir que na província da Zambésia esta medida é aplicada? Na província da Zambésia, quem é que há de verificar que esta medida é aplicada em Alto Moloco? Quem é que vai garantir, fazer o follow-up? Quem é que vai garantir que seja aplicada em Guijá, por exemplo, em Gaza? Quem vai garantir que seja aplicada em Funhalouro, em Inhambane? Então, é necessário nós criarmos, como sociedade, um segmento e definirmos responsabilidades. Hoje nós temos temos a aprovação, despacho pelo ministro, mas qual é o passo que se segue? O ministro ordena que se passe para as direções clínicas dos hospitais. Qual é o papel das direções clínicas? É fazer também uma circular, em termos concretos, como é que isso vai ser? Então, temos já uma direção clínica de um hospital, por exemplo, como Mavalane, que vai fazer a sua circular. Depois, como é que eu garanto que essa mesma circular ou essa medida é colocada em prática num centro de saúde, num distrito recôndito? Então, é esta questão que nós temos que ir atrás, porque se nós não fizermos uma definição concreta dos passos a tomar daqui por diante, e quem é que vai verificar este segmento, e de forma muito clara quais são os passos que nós temos que tomar a posterior, quem são as entidades que estão envolvidas nesses passos, quais são os prazos para a aplicabilidade desses passos. Porque em questões de lei, por exemplo, nós temos 90 dias para garantir que haja circunstâncias para que essa lei seja aplicada. Então, com este despacho, qual é o tempo que é dado para as instituições se organizarem e permitirem que ela seja colocada em prática? O que é que os hospitais vão fazer? Vão escrever só na vitrine, na entrada? Olha, não se deve proibir as pessoas entrarem nos hospitais independentemente da roupa que elas trazem? Ou os hospitais vão formar as pessoas que têm que atender o doente para explicar os motivos, porque não basta nós dizermos só que não devemos proibir as pessoas de entrarem nos hospitais se não tiverem, independentemente da roupa que elas trazem. É importante explicar por que não se deve fazer isso, porque não pode ser uma medida que nós tomamos porque foi dito. É importante nós percebermos por que nós estamos a tomar essa medida. Porque só percebendo por que nós estamos a tomar essa medida, nós somos capazes de explicar às outras pessoas e fazer a advocacia. Então, o meu posicionamento é que há necessidade de se definir quais são os passos a seguir, depois deste posicionamento do Ministro da Saúde, quais são as entidades, ou qual é o papel que cada um de nós, como sociedade, porque não podemos tomar... Esta é uma vitória que tem o rosto do Observatório de Cidadão para a Saúde, mas é uma vitória que é de todos nós. Tem um rosto, mas é uma vitória de todos nós como sociedade. E sendo uma vitória de todos nós como sociedade, significa que todos nós como sociedade temos um papel preponderante para garantir a continuidade ou a aplicação desta nova norma. Então, quais são os passos que nós vamos tomar? Quem é que vai tomar esses passos? Onde é que nós vamos tomar esses passos? Quem fica responsável por verificar nas direções das capitais provinciais? Quem fica responsável por verificar nos distritos? Lá naquelas unidades sanitárias mais rurais, onde só há um responsável, onde quase que nem chegam as cartas ou os documentos do Ministério a nível central. Quem é que vai fazer este segmento? Então, esta é a minha contribuição. Muito obrigada, doutora Elenise. Foi extremamente explanativa, levantou questões extremamente pertinentes, que de fato agora são o calcanhar de Aquiles de quais serão os passos que devem ser seguidos e tomados após o despacho do ministro. Quando iniciei a apresentação, que era no caso de partilhar aqui os resultados alcançados através da nossa intervenção, era de fato trazer para nós a reflexão
de o que vem a devir, o que advém depois deste despacho do ministro. Para começar, nós ainda não temos o documento formal, ou melhor, o documento da circular. Temos o despacho do ministro, sim, que era dirigido à organização, mas até o momento não temos um documento formal produzido a nível interno do Ministério da Saúde que nos diga, que nos esclareça quais são essas medidas que serão implementadas. Não sabemos desde quando é que estas medidas passarão a ser veiculadas. Tem a sua validade, não é? Isto quer dizer que temos uma aprovação, mas em contrapartida não sabemos em que pé estamos. Então, muito obrigada, Denise, por ter nos chamado a atenção, no sentido que todos, como uma sociedade, temos a obrigação e temos a responsabilidade de dar seguimento àquilo que já foi aprovado. No sentido, e sempre trazendo a questão da educação e a conscientização como palavra-chave para a nossa intervenção. É importante, de fato, que agora o ministro ou o ministério nos diga quais são as estratégias que o próprio ministério, como organismo tutelar, nos diga quais são as estratégias que os mesmos irão empreender de forma a que esta decisão saia do pico da pirâmide e chegue à base. Depois, quais são as estratégias que os mesmos irão adotar para dar seguimento à implementação e à responsabilização daqueles que irão implementar esta medida? Para nós, como observatório, foi importante termos este painel aqui, e diga-se de passagem, modéstia à parte, um painel de peso. Tivemos aqui intercomunicações, tivemos aqui posicionamentos multifacetados, multidimensionais, que só vieram enriquecer o nosso debate, pois nós cá tentamos montar uma sinergia, uma coesão, de forma a que possamos não só deixar estas responsabilidades da implementação da monitoria desta medida com o Ministério da Saúde, mas também trazemos esta responsabilidade para nós, porque acreditamos nós que esta é uma guerra. É uma guerra que nós não sabemos qual será o fim da mesma, mas temos a visão do que queremos atingir com o final da guerra. Nós apenas ganhamos uma batalha. Os desafios são grandes ainda. Esta foi uma batalha muito bem ganha por todos nós, volto a salientar, por todos nós, visto que começamos a tentar desmistificar esta ideia de controle do corpo da mulher na esfera da saúde, mas o intuito da nossa intervenção é que esta luta seja expandida a outros universos, a outros setores. Mas, por enquanto, nos damos por satisfeitos, mas não por garantias. Só o fato já temos conseguido ganhar esta batalha. Dito isto, fica aqui a reflexão, eu deixo aberto a todas as organizações, não só como organizações, mas também como académicos, pessoas individuais, de forma que chegue a nós e que nós possamos criar talvez aqui um grupo, se assim quisermos chamar, um grupo de trabalho, que possamos até colocar um período de tempo em que podemos elaborar também uma contraproposta que possamos submeter ao Ministério da Saúde, de maneira a mostrar a nossa predisposição e disponibilidade de auxiliar o próprio Ministério na desenvoltura, na implementação de todos esses passos que hão de vir após a aprovação da nova medida. Dito isto, não vou tomar muito mais o nosso tempo, visto que já roubei 4 minutinhos da nossa agenda de trabalho para hoje. Gostava de, antes de fechar os agradecimentos do nosso fórum de hoje, agradecer, dizer que esta iniciativa foi possível porque tivemos o apoio da União Europeia no âmbito do projeto Cidadão,
que é um consórcio que é administrado pelo SESC, e sem deixar de dar os louros e felicitar e parabenizar o Dr. João Yamposa, que também é um ativista social em prol dos direitos humanos, foi o homem que nos auxiliou e nos assessorou a nível de aspectos jurídicos para que nós pudéssemos ter um trabalho de cunho legal e que nos possibilitou, no caso, essa submissão da petição junto ao Ministério da Saúde. Mais uma vez, a estas organizações e ao Dr. João Yamposa, o nosso muito obrigada pela ajuda e pela parceria. Aos demais participantes, as minhas caríssimas batalhadoras, como se diz, mulheres campeãs que cá estiveram neste fórum, o nosso muito obrigada, e dizer que contamos convosco para as próximas atividades. A nossa audiência, as pessoas do lado de lá da tela, consegui ver aqui que temos pessoas além fronteiras, não só Moçambique, Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde e demais contextos sociais. Agradecer a vossa presença e a participação, e a todas e a todos desejar-lhes uma ótima sexta-feira e votos de um ótimo final de semana. Estejam salvos da Covid-19. O nosso muito obrigada. Agradecia, por favor, antes de todos sairmos, que pudéssemos fazer uma foto de família. Por favor, peço que todos abram as vossas câmeras, que nós pudéssemos tirar uma foto de família para eternizarmos este momento. Vamos lá, cheers! Mais uma. Muito obrigada, meninas e meninos. Foi um prazer imenso estar convosco. Beijinhos. Tchau, tchau. Célia Mapoja.